Deixa eu ver se agora tá gravando. Ah, sim. Então, bem-vindos, bem-vindas. Hoje o tema desse vídeo é para você saber o que você tem que fazer se sua prova já está marcada e faltam só 30 dias. O que fazer para não ser reprovado ou reprovada? Vou dar detalhes da minha história, como eu já contei várias vezes aqui no Instagram, no TikTok, mas hoje eu vou dar detalhes que eu sei que vai te ajudar para você não passar por isso. Coisas que eu passei em 1993 que você não tem necessidade nenhuma de passar agora no século 21 e obter o seu cargo. Você que inclusive pode estar aí me assistindo agora ou depois, hoje é 27 de fevereiro que eu tô gravando esse vídeo, pode ser que você a qualquer momento assista esse conteúdo. Já clica aqui para você curtir, compartilhar esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp para outros concurseiros, concurseiras desesperados que veem aí no calendário, só faltam 30 dias, não sei o que fazer. Se você tá perdido até aqui no YouTube, caçando uma aula, caçando alguma luz, a hora é agora de você anotar. Eu separei 10 pontos diante do que eu tenho escutado de dúvidas de vocês, né? Eu abro caixinhas lá no meu Instagram, vou deixar aqui na descrição do vídeo para você também me acompanhar por lá. Eu respondo lá as perguntas nos stories e venho com algumas perguntas de conteúdo mais denso aqui pro YouTube, que dá pra gente conversar com mais tempo, inclusive. Quando eu comecei nos concursos, lá em 1993, que eu resolvi ser concurseira, eu não sabia nem o que era um edital. Eu não tinha nenhuma experiência. Eu conhecia pessoas, né? Eu tinha amigos, amigas que já tinham passado em concurso, mas eu mesma não tinha tido nenhuma experiência. Eu não tinha tido contato com essa lógica, com essa estrutura e organização. Muita gente hoje, basta abrir a internet, clicar lá, falar concurso ou concurseiro iniciante, qualquer informação desse nível, você costuma até lá a inteligência artificial listar uma série de informações, um passo a passo para você seguir, que você consegue informações preciosas que eu não tinha em 1993. Lá a gente não tinha nem internet direito como a gente tem hoje, robozinho então te ajudando. Isso a gente nem conversava sobre a possibilidade. A gente imaginava assim, não, lá para 2050, a pandemia agilizou muita coisa, né? Coisas que iam acontecer em 2050 resolveram acontecer agora, estamos em 2026, já com muita coisa avançada, adiantada, graças àquilo que a gente viveu, infelizmente, em 2020, mas que acelerou tecnologicamente falando muita coisa. Então, eu não sabia como é que eu ia me organizar. Eu trabalhava na Medjúnior, não sei se vocês conhecem aqui em Belo Horizonte, uma empresa muito séria. Eu fazia parte de uma equipe de alfabetização de adultos e era uma parceria, né, das empresas de construção civil com o Sinduscon, Sindicato da Construção Civil, e a gente toda semana tinha uma reunião no SESI Minas, que era a coordenação pedagógica desse projeto, e lá a gente trocava umas ideias do que a gente ia trabalhar. Década de 90, a gente estava aqui no Brasil em plena efervescência pedagógica, construindo novas formas de atuar dentro de sala de aula. Eu estava antenadíssima nessas novidades e o SESI foi uma das fontes de formação muito importantes na minha vida. Então, fui parar na Medjúnior, no canteiro de obras, com alunos que estavam lá trabalhando, construindo, não sei se vocês conhecem Belo Horizonte, né, aqui na região do Santa Inês, aquele viaduto lá foi construído por parte dos meus alunos, e eles estavam sedentos de conhecimento, precisando, inclusive um deles, que não tinha como comunicar com a esposa, para escrever cartas para a esposa, ele tinha que pedir um amigo para escrever, né, inclusive situação delicada de colocar suas intimidades na mão de outra pessoa, porque ele não sabia ler e escrever. E a empresa fez parte desse projeto, e a gente teve a grata possibilidade de ajudar adultos pararam de estudar a certa altura da vida por conta principalmente do trabalho, muitos sem alfabetização, e a gente estava com esse projeto lá. Ao mesmo tempo, isso lá em 93, eu estava antenada com a possibilidade de sair um concurso aqui da Prefeitura de Belo Horizonte. Aliás, você fica ligada aí, porque estamos a qualquer momento para ter um edital de novo concurso aqui em Belo Horizonte. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso, né? E aí, amigas minhas falaram, vou fazer, eu também vou fazer, eu resolvi fazer. Mas eu não tinha, como eu falei, informação nenhuma sobre isso, não sabia nem o que eu tinha que fazer, com um passo a passo para chegar lá e realmente fazer uma boa prova.
Então, eu tirei 30 dias de férias na Made Júnior, o que eu podia fazer no momento. Aproveitei as minhas férias e nesses 30 dias eu juntei com uma amiga, Vanessa, minha hoje afilhada de casamento, e fomos para o UFMG na FAI, Faculdade de Educação. Ficávamos lá manhã, tarde e noite, lendo todas as obras indicadas na lista do edital. Vem lá o temário, né? Belo Horizonte, como outras prefeituras, gostam muito de autores renomados dentro do edital, prepare-se para isso. E a gente então estava lá lendo, estudando tudo. Eu li praticamente todas as obras, lia, anotava. Só que eu não tinha um método. Na verdade, eu não tinha uma Rose Salgueiro lá na década de 90 para me ajudar. Coisas que você tem aqui hoje gratuitamente, né? Aqui no meu canal do YouTube vocês têm conteúdos. As próprias pessoas falam, Rose, só com as suas aulas gratuitas eu passei. Fica aqui ligado nos vídeos. Me manda suas dúvidas que eu vou respondendo e te ajudando. E aí, eu comecei a me organizar, lendo, estudando os conteúdos indicados. Só que eu não passei. E por que eu não passei? Porque eu não fiz algumas coisas que eram essenciais para uma aprovação. E na correria, tirando férias, fazendo aquela loucura, jornada, né, acumulada, a gente faz 1001 coisas, né? Vocês mesmos me contam, Rose, eu tenho filho, Rose, eu tô fazendo pós, Rose, eu tô no 7º período da faculdade, quero fazer concurso, já terminar o curso de pedagogia, sendo aprovada no concurso. São muitas histórias que eu escuto no meu direct, né, no WhatsApp também, que vocês me contam. E eu estava um pouco nessa jornada, né? Eu estava trabalhando nessa época numa escola privada, estava já conectada nesse projeto de jovens e adultos e entre uma coisa e outra resolvi fazer o concurso. Acontece que Deus é muito bom pra gente, pra mim ele é sempre maravilhoso. O concurso foi cancelado. Não lembro o que aconteceu, qual foi a irregularidade, mas eu tive mais 3 meses para estudar. E foi exatamente nesses 3 meses que eu fiz algo diferente do que eu tinha feito, que eu pensei, nossa, não dá para ficar aqui chorando pitangas, já realmente tive o problema, não consegui, o jeito que eu estudei não resolveu, vai ter que ser de outra forma. E foi justamente essa maneira de estudar diferente que me fez construir hoje o que eu tenho aí chamado método DTR, dominar, treinar, revisar, que eu não tinha feito antes, e que tem aprovado tanta gente aí nesses últimos 28 anos, graças a Deus, de muitas aprovações. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre o método DTR, que eu sei que você vai entender direitinho por que eu passei, por que tanta gente passa comigo. E aí, eu comecei a estudar de maneira diferente. Eu comecei a olhar para o que eu fiz, analisar o que estava errado, analisar o que eu tinha feito de maneira desorganizada e reestruturei tudo que eu estava fazendo. E nesse período de 3 meses, eu consegui fazer o que hoje eu coloco para vocês, minhas alunas, alunos, fazerem em 30 dias e conseguirem o cargo. Então, esses pontos que eu vou trazer aqui para vocês agora, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção. Pega aí seu caderno físico ou digital, já anota. Porque se você seguir exatamente isso que eu tô falando, eu tenho certeza que você vai ter uma jornada exitosa. É claro que muita gente me procura falando, Rose, eu quero o seu acompanhamento. Eu não sei estudar sozinho, sozinha, eu quero alguém me ajudando, eu quero alguém pegando na minha mão. E aí eu tenho a minha mentoria eixo para isso. Mas com esse passo a passo que eu vou te indicar, esses 10 pontos aqui, eu tenho certeza que vai te agilizar. E você vai até escrever aqui embaixo nos comentários, vai me contar depois, volta aqui nesse vídeo e me conta o quanto que isso foi importante para a sua aprovação. Você pode até não estar estudando com ninguém, tá se virando sozinha e vai conseguir. Primeira coisa, levante os temas mais cobrados da banca e priorize o que tem maior incidência nas provas. Primeira coisa que você tem que fazer em função de um edital é saber qual é a banca. Muitas vezes, o que eu recomendo, né, é estudar com antecedência, as pessoas estudam sem saber a banca ainda, não tem problema, porque mais ou menos 70% do conteúdo para um concurso a gente sabe antes. Língua portuguesa, pouca coisa muda de um concurso para o outro.
Informática, que tem caído muito, raciocínio lógico, coisas que a gente estudou lá no ensino fundamental, no ensino médio, você já viu esse conteúdo um dia na vida. Leis, que muita gente fala que é um texto mais árido, tem uma terminologia que às vezes você não tem intimidade com algumas formas de comunicação, palavras de pouco uso social, isso aí acontece. Mas a sua faculdade te deu um conteúdo que é da parte específica que você tem a obrigação de saber. Não sei, professor, de que você é, pedagogo, pedagoga, a sua faculdade te deu acesso ao conteúdo que vai estar lá na sua prova. Então, seja a parte geral, seja a parte específica. Editais com temas ou editais com temas e autores, independente. Você tem o edital anterior para começar a estudar. Mas se você só tem 30 dias pela frente, que é o objetivo desse vídeo, você já está com a prova marcada. E o que você tem que fazer nessas 4 semanas? Focar naquilo que realmente vai cair. Nesses meus 28 anos, eu tenho falado aqui, tem até alguns vídeos meus antigos, aqui de 2013, né? Quando eu comecei meu canal do YouTube, que eu falei pela primeira vez para vocês, olha, tem alguns artigos da LDB que se você dominar, você tá com a prova na sua mão. Muitas vezes as pessoas não têm a chance de estudar todo o conteúdo, que às vezes é muito grande, né? Tem concurso, por exemplo, o último de Contagem, tinha 117 obras para as pessoas lerem. Quem não tem uma quantidade de páginas já, um processo de leitura organizado, ou que segue o nosso material, que vocês recebem os PDFs direitinho, com tudo pronto, você não dá conta. É muita coisa, tem gente que fala, ficou perdido, perdida. 30 dias não dá para você ver novidades, mas dá para você organizar os estudos fundamentando naquilo que realmente pode estar na sua prova. Tudo pode cair, na verdade, mas tem maiores incidências, né? Ponto 2, que eu escuto muito vocês reclamando e coloquei aqui. Para de começar conteúdo novo e extenso. Foque em consolidar aquilo que você já estudou. Eu não sei o que você estudou, mas uma coisa que você tem que fazer 30 dias antes da prova é pegar o edital e fazer um verdadeiro check. Já sei, ainda não sei, tô com dúvida, preciso aprofundar, preciso retomar, preciso ver com a Rosa no plantão. Você é que vai organizar. Você tem que ter 30 dias antes da prova total ciência de onde é que você está na caminhada rumo à prova. Tem gente que já estudou tudo, tá só fazendo treino focado, tá fazendo as revisões sinérgicas, que eu indico que são muito importantes. Tem gente que tá começando, tem muita gente que me acha, como o Jonas me achou nos 45 minutos do segundo tempo, quase, né? Ao apagar das luzes lá, ele chegou aqui e deu conta de passar no PSS Contagem. Mas por quê? Porque ele cumpriu tudo direitinho que tinha que ser feito. Uma das questões é essa aqui. Parar de inventar coisa nova. Ah, meu Deus, esse autor eu não li. Então, não leia. Você, no meu método, no meu curso, tem um ponto importantíssimo lá, onde eu ensino vocês a lidar com a prova. Mesmo que você não tenha lido determinado autor, você consegue resolver. Eu tive uma aluna que fez um concurso da saúde. Eu tenho aprovados na saúde, aprovados na polícia. Eu resolvi focar a área da educação, que é a minha maior, né, trajetória, inclusive como pessoa, profissional, professora. Eu dou aulas de legislação educacional e conhecimentos pedagógicos, mas eu já tive alunos seguindo o meu método de várias áreas. E essa menina fez concurso da área da saúde. Ela falou, Rose, você me disse exatamente isso, pode ser que apareça lá na prova, porque tem editais que fazem isso. Tem bancas que tem esse perfil. Coloca lá bibliografia, como colocava no passado, agora coloca referências bibliográficas. O que quer dizer isso? É um edital completamente aberto, pode cair qualquer coisa, desde que de acordo com a lei maior. Da mesma forma que a gente tem a LDB, que é a Lei Maior da Educação, nós temos também a LOAS na assistência social, temos a Lei da Saúde, que é a maior, que orienta, né, como toda a política de saúde no país. E se você domina a lei maior, você dá conta das questões. Por quê? Porque a lei maior toca em todos os pontos. Pode cair qualquer autor na sua prova. A gente faz um treinamento, inclusive, sobre isso, para você entender como é que funciona e saber fazer. Ponto 3, resolva questões todos os dias da mesma banca ou perfil semelhante. O nosso treino focado
É uma política permanente de simulados. Não é um simuladinho que você faz, com todo respeito aí aos cursos, não vou falar nem XYZ nomes que não interessa, mas aqui tem as minhas críticas, vocês já me conhecem. Porque não adianta fazer um simulado, 2 simulados. É como se fosse colocar só o pezinho na água, sentir se tá quente, se tá fria, mas não entra de fato na piscina. O treino focado é um mergulho no conteúdo que você estudou para saber se está realmente dominando. Não é para ir para a prova sabendo a matéria, como as pessoas falam. Você tem que dominar o assunto se você quer gabaritar. E o treino focado te ajuda a ter essa dimensão, porque aí é um feedback que você também me dá, porque cada simulado é feito a partir dos erros que você teve no anterior, é uma questão cumulativa, muito importante. E também você precisa fazer as revisões sinérgicas à luz do perfil da banca que você vai enfrentar. Não adianta ir para uma prova sem dominar o perfil da banca. Você tem no Brasil praticamente 2 grandes grupos de bancas. Uma banca que tem perfil mais conteudista e uma banca que tem perfil de questões mais reflexivas. Você tem que saber lidar com questões do tipo de cada uma das bancas. Inclusive, o meu preparatório geral, ele é multibancas, até para quem vai fazer mais de um concurso no ano, que é a realidade da maioria, né? Que quer mais de um cargo. Um cargo para você pagar suas contas e um cargo para você realizar seus sonhos, viajar, pagar a faculdade de filho, investir, sei lá o que você vai fazer. Mas a maioria de nós da área da educação, eu sempre trabalhei em 2 cargos. Isso é importantíssimo para a sua vida profissional e também para a sua vida financeira. Você tem condições de fazer um planejamento, comprar aí seu apartamento e fazer uma organização financeira, conquistar a sua independência financeira, sei lá o que você está planejando fazer aí. Mas, enfim, é importantíssimo que você organize sua vida para ter 2 cargos. Rosa, eu não quero trabalhar para sempre na minha vida em 2 cargos. Sim, você faz um sprint de um período até você conseguir fazer um investimento, ainda vou falar sobre isso. Para você ter uma renda passiva que te faça trabalhar 4 horas por dia naquilo que você gosta. Se você é como eu, você ama lecionar e o resto do dia você vai fazer outras coisas. Ponto 4, anota aí. Faça pelo menos um simulado completo por semana com tempo cronometrado. Você tem que fazer como se você estivesse no dia da prova. Eu sempre falo isso para vocês. Aqui muita gente faz o simulado no sábado ou na segunda-feira seguinte, porque o sábado geralmente as pessoas não trabalham, mas quem trabalha faz na segunda-feira. O simulado semanal é justamente o fôlego que você precisa para ter a dimensão de como é que você está. Como é que você está, não só de conteúdo, mas também de gestão do emocional. Você tem que ter precisão, treinar ter precisão para resolver as questões. Gastar uma média de 3 minutos por questão no máximo e administrar a prova. Questões maiores de VOF, análise de afirmativas, vão te dar mais trabalho, você vai gastar 5, 6 minutos, mas questões menores, aquelas mais simples, mais fáceis, que eu recomendo que você sempre façam primeiro. Saber administrar a prova é isso. Inclusive, vocês têm essas recomendações lá no meu método. Como agir no dia da prova. Não adianta nada estudar corretamente se no dia da prova você não age corretamente, né? Esse ponto é importantíssimo. Você tem que fazer como se você estivesse no dia da prova. Tem gente que passa mal no dia da prova. Tem gente que tem crise de nervos no dia da prova. Por quê? Porque não se preparou emocionalmente. Não é uma questão só de saber, eu insisto nisso, já 2 décadas e mais 8 anos, quase 3 décadas trabalhando com isso. Eu posso dizer com toda tranquilidade. Não adianta se preparar somente em termos de conteúdo. Esse é um dos passos para você se dar bem na prova. Eu separei 10 pontos aqui que são centrais, mas tem outros, né? Eu vou fazer novos vídeos. Se um desses aqui você precisa de aprofundamento, é só você me dizer que eu mando um vídeo só sobre isso. Ponto 5, olha como ele é importante. Analise profundamente seus erros, é aí que está a sua evolução. Tem gente que fica numa ansiedade, até paga, né? Tem gente que fala, Rose, eu tô pagando uma plataforma de questões. Tem milhares de questões, tem 5 milhões de questões. O que adianta ficar só resolvendo questão? Resolve questão, confere gabarito. Resolve questão, confere. É bom? É.
Mas você vai mais profundamente ao ponto do que você precisa se você, depois de conferir o gabarito, porque o nosso trabalho começa logo após que você confere o gabarito simulado. Eu quero muito saber que tipo de questão você está errando, por que motivo você está errando, é o enunciado, é o tipo de enunciado, é a alternativa, é a forma como a alternativa é colocada, que às vezes a banca coloca uma alternativa muito parecida com a outra, as pessoas se confundem. Qual é o motivo do erro? É descobrindo o motivo do erro. Por isso que os nossos gabaritos são todos comentados, porque você faz uma revisão conceitual aprofundada e a gente consegue ir ao ponto de descobrir o que é e por que é que você está errando. É aí que está o ouro do seu treinamento. Por isso que eu falo, você estuda sozinho, sozinha? Claro que sim, pode. Mas com um acompanhamento, eu faço isso na minha mentoria. Esse diálogo aprofundado eu consigo ter com vocês quando eu vou lá no pente fino para saber exatamente por que e o que você está errando, para você avançar, claro. Ponto 6, também muito importante. Monte revisões que sejam sinérgicas. Por que a minha revisão se chama sinérgica? Porque você precisa revisar permanentemente. Você fez o mapa mental do capítulo, sei lá, de Paulo Freire, de Libânio, você tá lá com o retrato, com a foto daquele conteúdo. E a forma como você fez o mapa, não é ficar copiando o mapa da internet, não é baixar mapa pronto, não é comprar pacote de mapa, gente. Tudo isso é muito lindo, eu vejo cada coisa fofa nessa internet. Muita gente ganhando dinheiro, não tem nada de errado com isso, com mapas prontos. Você pode até ter um kit aí de mapa pronto, mas é para te orientar para você fazer o seu. O que adianta você pegar a inteligência artificial, pegar seu robozinho e falar, faz um mapa mental sobre LDB? O robozinho vai ficar ainda mais inteligente, por isso que chama inteligência artificial. Você tem que fazer o seu mapa. É o seu cérebro raciocinando sobre aquele conteúdo e fazendo, usando a mão, ou fazer o mapa digital, que também é muito bom, para você mostrar para você mesmo como é que você está desenvolvendo aquele contexto do conceito estudado na sua própria mente. Então, você coloca, por exemplo, lá no meio, ECA, Estatuto da Criança e Adolescente, e vai puxando a chavinha dos conteúdos, dos artigos, dos eixos que o ECA apresenta, que vão estar na sua prova. São os 202 artigos do ECA que caem na área educacional? Não. Tem parte do ECA que é mais em concurso da assistência, mais na saúde, mais na educação. Você tem que saber quais são os artigos que você vai precisar focar. E esse ponto ele é tão importante porque a revisão sinérgica é você semanalmente fazer revisão. Depois você retoma nos nossos aulões, principalmente nas nossas arguições. Se alguém tiver arguição nesse país, pode saber que está me copiando, porque há 28 anos eu faço isso, que é você, numa prova oral, no tete a tete, olho no olho comigo, me explicando os conteúdos que você estudou. Como a Ana Veloso fala, Rose, estava chegando a hora da arguição, eu falava para mim mesma, eu tenho que estudar, porque a Rose vai me perguntar, e vou mesmo. Porque é a arguição que vai mostrar para você mesmo e para mim quais são as lacunas que você está tendo de conteúdo. Esse é um dos momentos mais poderosos do meu método, que eu mais amo. Estar com você na mentoria e te perguntando os conceitos que você estudou. E muito feliz eu fico quando você me explica corretamente. Mas é claro que ainda não, talvez não tenha tudo na cabeça, talvez tenha algumas lacunas. E essas lacunas é que vão ser o que nós vamos utilizar no passo seguinte, na sessão de mentoria seguinte, para você chegar na prova com tudo resolvido mentalmente. É importantíssimo esse ponto. Reforce as leis, os pontos literais que costumam cair. Muitas bancas são literais, inclusive aquelas que gostam, como a IBGP, como a Consulplan, de questões de lacunas, preenchimento, né? Tem lá no ABCD, ABCDE, para você decidir quais são as palavrinhas que encaixam exatamente naquele espaço da lacuna que você tem que preencher. Gente, essas são uma das questões mais desafiadoras para quem não consegue fazer um estudo mais conteudista. E o treino te ajuda nisso. Te ajuda a dominar o assunto de tal maneira que te possibilita ter a lei na sua mente. É o que a gente chama de técnica olhos de águia. Também vou fazer
vídeo só sobre isso, porque muita gente pergunta, Rose, que técnica é essa? O que é à toa? Técnica olegiar é a capacidade que você tem de estudar de tal forma que você consegue identificar os termos, as palavras, as formas de abordar o conteúdo de cada banca, que muitas vezes elas vão fazer para te pegar, são as famosas pegadinhas. No meu método você tem isso detalhado. 8. Treine controle emocional e leitura atenta nos enunciados. Treinar controle emocional é um dos pontos mais importantes. Às vezes uma pessoa que sabe menos, que teve menos tempo para estudar, mas vai mais calma, mais tranquila para a prova, ela se dá melhor do que pessoas que ficam quase que no Uber indo para a prova lendo resumo. Não, a ansiedade não ajuda. Coisa de última hora na véspera, às vezes vão embaralhar mais a sua cabeça do que ajudar. Resolver questões na véspera, então, esquece. Questões a gente resolve até a quinta-feira antes da prova. Não façam igual a minha aluna Sônia, no concurso do estado de Minas Gerais. Maravilhosa, que falou, eu vou passar em primeiro. Ela e a filha dela estudaram comigo via Skype. As duas passaram, só que na quinta-feira antes da prova, que era domingo, ela foi internada às pressas. Ela caiu em estafa total. A filha dela entrou em contato comigo, Rosa, minha mãe tá internada. Eu falei, como assim? Ela tá estafada. Ela estudava, virava madrugada, ela não cuidava do corpo, da mente, das emoções, e ela entrou em parafuso. Passou em quinto lugar, porque a bênção de Deus é tão maravilhosa que ela conseguiu alta, conseguiu melhorar. O médico liberou, ela foi fazer a prova e com o conteúdo que ela tinha, ela passou em quinto lugar. Ainda me falou, Rosa, eu não passei em primeiro. Eu falei, minha filha, você tá viva. Primeiro lugar, primeira coisa que tem que comemorar, você tá viva. Você poderia ter tido um piripaque maior e não ter conseguido nem fazer prova e nem tá aqui entre nós. Você tem que cuidar da sua saúde física, mental, emocional, que são tão importantes quanto a questão do conteúdo. No meu método, inclusive, tem um momento onde a gente cuida disso. Eu, como terapeuta floral, inclusive, desde 2003, muitas alunas minhas fazem uso de florais para lidar com a questão da memória, lidar com a questão da ansiedade, muitas vezes lidar com questões que às vezes estão além da sua própria possibilidade de governar, e aí precisa de ajuda mesmo, né? Organize um plano diário, semanal, realista. Não adianta ficar com aquele planejamento dos sonhos. Eu vou estudar 10 horas por dia. Consegue estudar 1 hora, já fica ansiosa. Já não dorme direito. E aí já vem a culpa. E no outro dia já acumulou. Não. Quantas horas reais você tem para estudar? Para você organizar o seu dia direitinho e ter possibilidade de fazer esse estudo acontecer. Eu preciso do real, não do utópico. A partir do real é que eu vou estruturar seu planejamento, vou fazer seu plano de estudos, vou construir seu cronograma com você. E a execução tem o meu acompanhamento para quê? Para eu saber como é que você tá. Porque o próprio cronograma, muitas vezes, precisa de ser reorganizado. Tem gente que fica com o mesmo cronograma do início ao fim. Não, a vida muda. Você muda, eu mudo, todos nós mudamos. Às vezes, 30 dias passam tão depressa, mas na primeira semana você já vê que algumas coisas você já venceu e outras você tem que retomar. O cronograma, então, por exemplo, precisa de mais tempo de informática, menos de português, ou o contrário. É o seu estudo que vai dizer. O cronograma começa com mais tempo para o que você menos sabe. Não é aquela lógica tradicional de escola, onde você tem lá X horas para português, X horas para matemática, X horas para ciências. Não, gente, em concursos você tem que organizar, administrar o tempo, gestar esse tempo de modo que ele te favoreça. E isso é importantíssimo. Depois eu faço um vídeo só sobre isso também. E o último ponto, nos últimos 3 dias, reduza o ritmo, pega leve. A alimentação, você vai cuidar da alimentação o tempo todo, mas na hora, na semana, na véspera da prova, você vai cuidar para ficar mais tranquilo, tranquila, revisando apenas aquilo que está na sua revisão cinética e principalmente cuidar do seu sono. Não vá com sono para a prova. Sua cabeça na hora da prova vira um liquidificador que você costuma lembrar de nada. Se você ficar sonolento, sonolenta, com aquela sensação de sem força,
Muita gente passa por isso, né? Se desdobra tanto, estuda tanto, que na hora da prova morre na praia. Chega lá, começa a abrir boca. Meu Deus, eu estudei, até eu abri boca agora. Eu estudei isso, mas não consigo lembrar. Gente, essa é a pior sensação diante de uma situação de prova. Você ter a sensação de que estudou, mas não lembra. Isso é sinal de cansaço, de às vezes estafa, com estresse, que pode muito te prejudicar e dá tempo de você cuidar disso nesses 30 dias. Se você cuidar desses 10 pontos, eu tenho certeza que você vai estar bem. Ok? Até o nosso próximo vídeo.